Em julho de 2013, a Operação Miqueias descobriu que 4 organizações criminosas que atuavam em conjunto no esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro comandado por uma tétrade de doleiros: Shatter, Nelma Kodoma, Raul Soro e Alberto Youssef. Com o passar das investigações, descobriu-se que Youssef tinha fortes ligações corruptivas com dirigentes muito influentes da Petrobras. Assim, o Ministério Público Federal deflagrou a Operação Lava Jato em março de 2014 para investigar os esquemas de desvio de verbas públicas na estatal petroleira e em diversas outras empresas públicas do Brasil, tornando-se assim a maior operação de combate à corrupção da história recente do país. E começou a partir de uma investigação sobre um posto de combustível com uma casa de câmbio, em Brasília, que era usada para lavar dinheiro ilegal. Inclusive, a Força Tarefa ganhou essa alcunha de Lava Jato por causa deste posto da torre, no qual havia um serviço de lavagem de carros e de dinheiro. Contudo, um dos idealizadores da Lava Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, afirmou que se inspirou na operação italiana Mãos Limpas de combate à corrupção para desenvolver uma estratégia de investigação abrangente no Brasil. Então, vamos conhecer como surgiu a operação, como ela foi responsável por abalar a política italiana, qual foi o seu desfecho, além de saber quais semelhanças ela tem com a Lava Jato. Para fazer esse vídeo, nós utilizamos como uma das fontes o box de livros Operação Mãos Limpas e Lava Jato, que você pode adquirir com super desconto clicando no primeiro link na descrição. Parece que as operações de combate à corrupção têm em comum a ligação com água, pois a Operação Mãos Limpas também começou a partir de um caso que envolvia um corpo d'água. Porém, nesse caso não foi a água de um lava-jato, mas sim de um vaso sanitário. Isso ocorreu em 1992, quando o empresário Luca Maggini estava farto de pagar propina e recorreu à polícia para denunciar um esquema de extorsão aos empresários por parte de políticos locais. Então, eles armaram uma emboscada na qual Luca se encontraria com Mario Chese, um dos importantes líderes do Partido Socialista Italiano em Milão, munido de câmera e gravador escondidos, a fim de entregar a cota de 10% do faturamento de sua empresa a ele. Nesse momento, o empresário do setor de limpeza induziu o político a falar sobre o esquema. Com isso, Luca Maggini entregou-lhe 7 milhões de liras italianas, cerca de 23 mil reais, quando foi interceptado pelos agentes da polícia e, para se livrar das provas do crime, tentou jogar as milhares de cédulas no vaso sanitário do seu escritório, mas não obteve êxito. O então líder do PSI, Bettino Craxi, tentou lavar suas mãos perante o ocorrido e disse que o político preso era um malandro isolado, ou seja, que não havia uma prática de corrupção sistêmica no partido. Foi assim que começou a Mani Pulite, operação que mergulhou o país europeu numa turbulência política institucional durante a década de 1990. Após esse caso, Mario Chiesa acabou revelando que o suborno era muito maior do que eventos pontuais. Era uma espécie de imposto fixo exigido da maioria dos contratos bilionários. No meio disso, ocorreram as eleições gerais da Itália, que capitalizaram nas urnas o sentimento de indignação e descontentamento com os dois maiores partidos do país que estavam ligados aos escândalos. Os partidos Democracia Cristã e o Socialista Italiano perderam fragorosamente aquele pleito. Quem saiu vitorioso do escrutínio foi o partido Força Itália, que fora fundado há poucos meses da eleição pelo empresário Silvio Berlusconi, que era amigo do ex-primeiro-ministro da Itália, Bettino Craxi, que também havia sido denunciado e posteriormente condenado por corrupção na Mãos Limpas. Alguns meses antes de Berlusconi assumir o cargo de presidente do Conselho de Ministros, equivalente a um primeiro-ministro, Craxi fugiu para a Tunísia e lá ficou até falecer em 2000 por um infarto aos 65 anos. Enquanto isso, em março de 1994, o Força Itália ocupou o cargo máximo de governança do país mediterrâneo e valeu-se do poder para ir enfraquecendo os mecanismos de julgamento da Operação Mãos Limpas. Um exemplo disso é o Decreto Biondi, conhecido como salva-ladrão, pois facilitou o cumprimento de prisão domiciliar nas fases cautelares para os crimes de colarinho branco, gerando a libertação em massa de presos pela operação. O governo de Silvio Berlusconi, que foi eleito na esteira do sentimento da antipolítica, foi o principal responsável por acabar com a Mãos Limpas.
Além desse decreto de seu governo, ele passou a intimidar os procuradores após o início de investigações por irregularidades das empresas dele. Alfredo Biondi, ministro da Justiça do governo de Berlusconi, enviou inspetores do ministério para apurar supostas irregularidades na força-tarefa. E houve ameaças do governo de denunciá-los por atentado à Constituição. Somado a isso, ameaças de morte, acusações de corrupção dos juízes, campanhas de deslegitimação e uma onda de suicídios de investigados fizeram com que a Operação Mãos Limpas perdesse apoio popular até ser encerrada em dezembro de 1994. Mas antes de continuarmos, agora é hora de você curtir o vídeo e se inscrever no canal para ficar sempre bem informado. Já curtiu o vídeo? Então vamos continuar a entender que isso representa uma semelhança muito grande com o que ocorreu com a Lava Jato aqui no Brasil. A operação sofreu muitos desgastes com a ida do seu símbolo máximo, o ex-juiz Sérgio Moro, à política ao aceitar o cargo de ministro da Justiça e deixar sua função em Curitiba. O Sérgio Moro da Itália, o magistrado Antonio Di Pietro, também deixou a Operação Mãos Limpas para entrar na política para ser ministro de Estado, mas no caso dele foi para ser ministro do Interior. Di Pietro continuou na política como ministro das Obras Públicas, deputado, senador, eurodeputado e líder do partido por ele fundado, Itália de Valores, mas em 2014 deixou o partido e a vida política, passando a exercer a advocacia tal qual Moro. Sérgio Fernando Moro saiu do governo ao acusar o presidente Jair Bolsonaro de interferência na Polícia Federal para atrapalhar investigações sobre os escândalos de corrupção que envolvem a família presidencial. Essa denúncia resultou em um processo que está aberto no Supremo Tribunal Federal. Por falar no presidente do Brasil, ele teve uma atuação parecida com o presidente do Conselho de Ministros da Itália na época das Mãos Limpas, Silvio Berlusconi. Bolsonaro foi eleito com a bandeira de combate à corrupção e aversão à política, mesmo tendo sido deputado e vereador por 30 anos. Porém, assim como Silvio, ele ajudou a encerrar a força-tarefa, pois ele indicou Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República, e Aras é um crítico ferrenho da Lava Jato, além do próprio Bolsonaro, que afirma que acabou com a Lava Jato porque, segundo ele, não há mais corrupção. Essa afirmação, contudo, não é verdadeira, visto que há vários escândalos de corrupção na compra de vacinas. Ele e seus filhos, Flávio e Carlos, são acusados de crime de peculato pelo esquema de rachadinha. O ex-ministro do Meio Ambiente é investigado por enriquecimento ilícito com contrabando de madeira ilegal ao exterior durante sua gestão. O partido pelo qual ele foi eleito, o PSL, tem inúmeras denúncias de corrupção durante a campanha eleitoral de 2018, inclusive o ex-ministro do Turismo está envolvido nesse processo. O caso de tentativa de superfaturamento na reforma sem licitação de prédios do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, dentre outras. Mas é verdade que a Lava Jato está com os dias contados, porque o Ministério Público Federal anunciou em fevereiro deste ano que a Força-Tarefa iria ser incorporada à GAECO e em outubro os trabalhos da Lava Jato serão totalmente encerrados. Assim, podemos ver que a Operação Mãos Limpas na Itália e a Lava Jato no Brasil padeceram por vias semelhantes e acumulam críticas por alegações de violações à imparcialidade judicial e aos preceitos legais. Bem, comente aqui qual é a sua opinião. A Lava Jato e a Mãos Limpas trouxeram avanços ou retrocessos? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Esse foi o Boletim Internacional e esse é o Boletim 24 Horas.